Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho do Reino, Entendes Tu o que lês? Eu me chamo Paulo Davi, estamos juntos lendo agora a carta aos Hebreus e comentando sobre a nossa leitura, compartilhando com vocês. E antes de começarmos, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, está chegando agora. Sempre curte, acompanhe as nossas publicações, todo domingo às 10 horas da manhã. E ajude-nos também a divulgar esse canal. Vamos começar a ler aqui no capítulo 5 de Hebreus. Eu estou usando duas traduções. Essa principal, que é a tradução da Corrigida Fiel, Revista Corrigida Fiel do João Ferreira de Almeida, mas também estou usando a tradução na linguagem de hoje. Vamos começar aqui no capítulo 5, vamos ler o capítulo 5 e 6 hoje, que começa, o escritor de Hebreus começa a falar do sacerdócio de Cristo. Por quê? Porque é muito importante para o escritor de Hebreus deixar claro que ao povo hebreu, para onde os hebreus que haviam se convertido a Cristo, né? Aqueles judeus que haviam aceitado Jesus como o Messias prometido, e naquele tempo ainda havia muita confusão, era difícil entender. Os judeus inicialmente acreditavam que o Messias, Jesus, o Messias, havia sido enviado para o povo, aquele povo escolhido, né? Lá do Antigo Testamento, lá desde Abraão, da chamada de Abraão, e havia um propósito para aquele povo, né? Ter sido escolhido, ter sido formado um povo especial para Deus, e nós sabemos que o grande objetivo era mostrar para o mundo, né, revelar para o mundo que existe um único e verdadeiro Deus, com todas seus atributos, né, porque a maioria dos povos adoravam vários deuses e na forma de ídolos, né, e com práticas abomináveis, né, e exigia até sacrifício humano, né, para apaziguar a suposta ira desses deuses e trocar favores. Então, a religião mundial era basicamente isso que tinha virado, né? Um instrumento de poder, desde o início da história, né? Desde lá da Torre de Babel, que a religião era um instrumento de poder e para isso os homens tinham que ter medo, né, de Deus, tinham que ter aquele medo de um Deus que sempre estava exigindo sacrifícios, e nessa troca de favor, baseado no medo, né, e na barganha. Essa é a grande característica da religião feita pelo homem, construída pelo homem desde Caim, né? Inclusive a história de Caim mostra esse princípio, né? E essa visão sobre Deus, né? Um Deus que pune, um Deus que castiga, e para isso tem que receber oferendas e sacrifícios, e para se conseguir as coisas desse Deus, ou para não ser julgado por ele, caracterizava a religião no mundo todo. E Deus então queria formar um povo na terra para que o verdadeiro Deus fosse revelado. Nós sabemos que esse foi um propósito que não foi cumprido, né, com todas as ações de Deus sobre esse povo, com a sua aliança, né, no Monte Sinai, com os 10 mandamentos escritos pela mão de Deus. Nós sabemos que essa tendência cultural do mundo, influenciada pelo pecado, acabou entrando até entre os hebreus. E é aí que entra a questão do Salvador. Então, desde o cativeiro babilônico, né, de forma clara, isso aparece antes, mas de uma forma mais velada, mas de forma clara começa a ser anunciado o Salvador, o Messias, queria salvar o povo de Deus. É claro que também, ainda que os hebreus não entendiam, porque estavam tão envolvidos nas coisas que contaminaram, né, a fé hebraica, eles não compreendiam que Jesus, o Messias, não seria apenas o salvador daquele povo, mas seria salvador de todo mundo, né? E por isso essa carta foi escrita para esclarecer. E uma das coisas, né, é a questão do sumo sacerdote, do sacerdócio,
que não era mais o sacerdócio levítico, que não era mais a lei de Moisés, e é isso que começamos aqui no capítulo 5, o escritor de Hebreus vai explicando aí, e a gente vai comentando. Vamos ler. Porque todo sumo sacerdote, capítulo 5, verso 1, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifício pelos pecados, e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por essa causa deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Então aqui ele mostra, né, que Arão foi chamado por Deus para ser sumo sacerdote. E a partir de então, os filhos de Arão vão seguir nesse ofício de sumo sacerdócio. Lembrando que Arão era da tribo de Levi e que essa tribo havia sido separada para servir, né, no culto, nos sacrifícios e tudo mais que tem no Velho Testamento. Então ele está fazendo essa explicação aqui, né? E vamos continuar. E aí no verso 5, assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei, como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então aqui pela primeira vez, né, vai ser explicado o que significava aquele Melquisedeque que encontrou com Abraão, ainda lá no livro de Gênesis, quando Abraão vinha das guerras e tem um encontro com esse Melquisedeque e a ele entrega ofertas e o dízimo de tudo aquilo que havia sido conquistado na guerra, e essa é a única citação que nós encontramos no Velho Testamento sobre esse Melquisedeque. Se você ler o texto lá, você vai ver que é algo que parece que há um corte no tempo, né? Porque Abraão está vindo das guerras e de repente ele encontra com esse Melquisedeque. E aqui o escritor de Hebreus diz que Jesus foi constituído sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui ele vai então começar a explicar, mostrando como o sacerdócio de Cristo é perfeito e é eterno, enquanto que o sacerdócio de Arão, né, dos levitas ali, da tribo de Levi, de Arão, era temporário, passageiro e imperfeito. Então vamos lá, vamos continuar. Verso 7, o qual nos dias de sua carne, falando de Jesus, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações, súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então, é justamente sobre isso, sobre o sofrimento de Cristo, né? E a sua oferta a Deus em lugar dos homens, né? Que faz com que tudo aquilo que era apenas figura, tudo aquilo que era apenas simbólico na velha aliança, né? Se cumpre plenamente em Cristo. E esse sofrimento de Cristo, porque vamos lembrar que Jesus veio do Pai. Ele, na eternidade, o Pai era a mesma pessoa, o mesmo Deus, mas ele sai primeiramente para criar todas as coisas. Então, no certo sentido, esse sacrifício já começa na criação, né? Não é à toa que em algum lugar de Hebreus vai citar que Jesus foi morto desde a fundação do mundo. Então, na verdade, essa saída do Pai para criar todas as coisas e depois se esvaziando da sua glória divina e se tornando um homem e se oferecendo como verdadeiro sacrifício em favor de toda a humanidade,
em favor do povo hebreu, mas também em favor de todos os homens. Isso é o grande ensino que o escritor de Hebreus nos traz. Então vamos continuar. Verso 10. Chamado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer de difícil interpretação, porque vos fizestes negligentes para ouvir. Então aqui o escritor vai mostrar a dificuldade que era para aquele povo entender que Jesus é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele não é da tribo de Levi, ele não era da tribo de Levi, ele não tem nada a ver com o sacerdócio levítico, sacerdote levítico, a não ser o fato dele ser o sacrifício perfeito. Então, todos aqueles sacrifícios que nós encontramos no Velho Testamento, na lei de Moisés, todo aquele sacrifício que era apresentado pelo sumo sacerdote, primeiramente no tabernáculo, durante o deserto, e depois mais tarde no templo, construído por Salomão, idealizado por Davi, construído por Salomão, todos aqueles sacrifícios, e o escritor de Hebreus vai mostrar, eles não tinham nenhum poder de tirar pecado, nem de mudar a vida das pessoas que ofereciam esse sacrifício. E é por isso, que quando João Batista começa a anunciar a vinda do Senhor, ele é o último profeta do Velho Testamento, quando Jesus aparece para ser batizado por ele no Jordão, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, de todos aqueles símbolos e figuras e sombras que aparecem naqueles sacrifícios do Velho Testamento, Jesus é o verdadeiro sacrifício, Ele é o verdadeiro sacrifício, isso está sendo falado para os hebreus entendiam sobre isso, usando aquilo que eles mesmos entendiam da religião judaica, e da compreensão que eles tinham. Então é como o escritor de Hebreus falou: sabe tudo aquilo que foi escrito no Velho Testamento? A única coisa que você tem que pensar, lembrar é o seguinte: o verdadeiro sacrifício é Jesus. E ele, ao se oferecer como verdadeiro e definitivo sacrifício, ele passa a ser também o sumo sacerdote, mas não da ordem levítica, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E que o escritor aqui está dizendo que para os hebreus, para aquele povo, estava difícil de entender, e ele vai explicar por que agora. Verso 12: porque devendo já ser mestres, pelo tempo ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os princípios rudimentares da palavra de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido alimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Qual que era o problema aqui? O que o escritor de Hebreus está tentando dizer? Que aquele povo ainda estava tendo necessidade de alguém colocar comida na boca deles. Ele compara eles como uma criança que não cresceram, que não amadureceram. Eles deviam estar ensinando, mas ainda tinham que estar aprendendo. E isso não era uma coisa sadia espiritualmente. As pessoas, quando se convertem a Cristo, elas estão entrando no caminho, elas são como crianças realmente. Então, elas precisam de ter aqueles que vão ensinar a pessoa os elementos fundamentais, como eu estou fazendo aqui, ao repetir os fundamentos do Evangelho. Mas depois que essa pessoa ela começa a ler o que Jesus ensinou, e ela com o Espírito Santo vai começando a ser ensinada pelo próprio e supremo pastor, que é Jesus, é lógico que ela não necessita mais de ninguém ensiná-la. E esse é um ponto importante, diferente do que faz a religião. A religião torna as pessoas que fazem parte delas eternas crianças,
dependente daqueles que ensinam. E esses que ensinam acabam se assenhoreando sobre a vida espiritual dessas pessoas, né? E usando isso, falsos ensinamentos, né, como nós temos hoje, de cobertura espiritual, de autoridade espiritual, onde aqueles da igreja que estão naquele determinado grupo religioso, né, determinada denominação religiosa, dentro do movimento religioso, estão debaixo do ensino, da doutrina, da autoridade, e essas pessoas elas não aprendem de Deus, elas só aprendem de seus líderes. É como se os líderes, ainda como os pássaros fazem com as crianças, com os bebês, né, no ninho, comesse, mastigasse e depois regurgitasse na boca daqueles filhotinhos. E essas pessoas se tornam a vida inteira assim. E é por isso que vão surgindo esses corpos doutrinários diferentes entre as igrejas, né? Esses ensinos diferentes, peculiares, ensinos peculiares de determinada denominação. E justamente porque as pessoas não crescem. E elas muitas vezes não crescem porque os seus líderes não querem que elas cresçam. Eles tornam elas dependentes, através de falso ensino, do ensino deles. Então, aqui o escritor de Hebreus está mostrando que essa não é a coisa que deveria acontecer. As pessoas deveriam crescer, amadurecer, e elas mesmas serem ensinadas por Deus, mas o escritor está dizendo que elas não cresceram. Então, olha o que é que ele fala aqui. Verso 14, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os maduros, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Capítulo 6, verso 1. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, ou até a maturidade, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Isso faremos se Deus o permitir. Né, como estava acontecendo agora, né, tendo que relembrar que isso era o que foi ensinado no início e que eles já deveriam ter experimentado tudo isso e prosseguido em maturidade. Vamos ver qual que é o problema que está acontecendo com esses hebreus que leva o escritor a falar essas coisas. Verso 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e as virtudes do século futuro, e caíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus, e o expõem ao vitupério, à ignomínia. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição, o seu fim é ser queimada. Olha essa explicação. Esse texto muitas vezes não é entendido por muita gente, né, que lê ele, né? Porque aqui está falando de uma queda espiritual. Mas isso não está dizendo que, como alguns acreditam, que seja um tropeço, uma pessoa que foi enlaçada pelo engano do pecado. Não está dizendo isso aqui. Não está falando que uma pessoa que cai no que nós estamos dizendo, por exemplo, cai em algum pecado, ou cai, ou por alguma fraqueza se deixa enganar e seduzir e acaba caindo num pecado. Não é esse tipo de queda que o texto está falando. Presta bem atenção nisso. Porque se fosse uma pessoa, um cristão que tropeça
pela sua fraqueza e cai num pecado, ele não podia ser restaurado. Porque aqui diz que não pode, não tem como renovar esses que caem para o arrependimento. Então, de que queda o escritor de Hebreus está falando? E para responder isso, eu vou até Gálatas. Gálatas, capítulo 5, onde Paulo trata de um problema que é o mesmo problema que o escritor de Hebreus estava tratando. E que foi um problema muito sério no início da igreja. A dificuldade que os judeus, que foram os primeiros que entraram na igreja, os primeiros a se converter, a dificuldade que eles tinham de entender que com o perfeito sacrifício que Jesus ofereceu de si mesmo, toda a lei estava cumprida. Todo o propósito da lei de Moisés, toda a velha aliança estava cumprida. E com isso nascia uma nova aliança, um novo sacerdócio, uma nova lei. E nos tempos já dos apóstolos, uma das coisas que estavam acontecendo é que muitos judeus que haviam se convertido à fé cristã, não entendendo essa verdade, estavam transformando a igreja numa seita judaica, até acreditando que os gentios precisavam se tornar primeiramente judeus, se circuncidar, para poder receber o benefício do Messias judeu. Eles não entendiam que tudo aquilo que Cristo havia colocado um ponto final em toda a velha aliança, cumprindo toda a lei de Moisés, sendo perfeito o sacrifício, e com isso se tornando o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, esse ponto. Então, aqui em Gálatas, Paulo trata desse problema. Gálatas 5, verso 4. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Ou seja, aquela ideia que era ainda preciso cumprir a lei de Moisés. Até que eles entendiam que Jesus era o sacrifício final. Mas eles ainda estavam presos numa série de leis, alguns até achando que era preciso circuncidar para se tornar um cristão, se tornar judeu primeiro, para se tornar um cristão. Mas havia outros que achavam que deveriam, abster-se de certos alimentos, aqueles alimentos, de animais puros, impuros, e uma série de rituais ainda que fazia parte da velha aliança. E eu vou dizer até mais, aqueles que estavam transformando certos ritos que começaram ainda na igreja judaica, como por exemplo o batismo com água. João tinha sido tão claro, que ele batizava com água, mas aquele que viria, que é Jesus, batizaria com o Espírito Santo. Era esse o batismo da nova aliança. No entanto, nós sabemos que os apóstolos, naquela primeira igreja judaica, lá do livro de Atos, eles pegaram aquele batismo de João e aplicaram ele dentro da igreja. E começaram a fazer isso uma espécie de nova circuncisão. Inclusive existem igrejas que ensinam, que o batismo do cristão é a circuncisão do Novo Testamento. E foi nessa ideia que o batismo infantil, criado pela igreja romana e mantido pelas igrejas protestantes históricas, existe até hoje. Eles ensinam isso. Os filhos dos crentes são batizados ainda bebês, porque eles ensinam que o batismo na nova aliança corresponde à circuncisão da velha aliança. Ou seja, eles transformaram a igreja, eles introduziram na igreja ritos, cerimônias, e você já percebeu que esses ritos,
que o protestantismo manteve, né? Enquanto que a Igreja Católica tem 7 sacramentos, os protestantes têm 2, mas são sacramentos. O que é o sacramento na ideia desse pessoal? O que eles ensinam? Que são meios de graça, que a pessoa recebe uma graça salvadora através disso. Né? Então eles batizam seus filhos para que a graça salvadora possa alcançá-los na idade correta, mas precisa de ter esse batismo infantil. E o outro que os protestantes mantiveram foi a ceia, né? A Santa Comunhão, que eles, né, aí tem várias crenças sobre isso, né? Lutero tinha uma ideia, Calvino tinha outra, e hoje os pentecostais têm outra, que quando aquela pessoa compra aquele pãozinho, bebe aquele suquinho, ela está recebendo alguma graça especial. E o que é isso? Isso são coisas da nova aliança vista com olhares da velha. Então, quando você introduz esses rituais, essas cerimônias, que precisa de um homem para ministrar, e aí é que está o grande problema, ou seja, a salvação não é plenamente feita por Cristo. Eles precisam ainda da ação de um homem para serem batizados com água, para participar da comunhão, e para mim é aí que está o engano de tudo isso. Né? E o apóstolo Paulo foi um que viu isso, né? Ele disse, ó, Deus não me enviou a batizar, mas para anunciar o evangelho. Né? Vê o que Paulo fala sobre isso. Paulo fala que o verdadeiro batismo é o batismo na morte de Cristo. Até o escritor de Hebreus fala ensino de batismos. Porque realmente são 2 os grandes batismos, né, para o cristão. O batismo na morte, que Paulo fala lá em Romanos 6, que quando Jesus morreu, nós morremos com ele, fomos sepultados na sua morte. Tá? Então nós não somos sepultados em água, nós somos sepultados na morte, nós somos sepultados em rio, nós somos sepultados na morte de Cristo. Quando ele morreu, nós morremos. Isso é o batismo de morte. O próprio Jesus perguntou, né, para João e Tiago, quando a mãe dele veio pedir para ele sentar uma à direita e à esquerda, ele perguntou, vocês podem ser batizados no batismo que eu vou ser batizado? E beber o cálice que eu vou beber? O que ele estava falando aí? Ele estava falando do batismo da morte. E o outro batismo foi aquele que João anunciou, que aqueles que foram incluídos no batismo da morte, aqueles que quando Jesus morreu, morreram com ele, são batizados com o Espírito Santo. Jesus batiza com o Espírito Santo. Ou seja, o batismo que salva é o batismo na morte, é o batismo com o Espírito Santo. Mas muitos hoje ainda ensinam que é preciso receber o rito do batismo com água, né? Que o próprio Jesus nunca usou. Lê lá, em João fala, né, que depois que João foi preso, os discípulos de Jesus e seus discípulos passaram a batizar. E lá diz assim, se bem que Jesus não batizava, quem batizava eram os seus discípulos. Então, né, nunca foi o batismo de Jesus. E essas coisas, né, também é uma forma de doutrina judaizante, que passou, né, que se foi introduzida no cristianismo e existe aí até hoje, causando divisão. Porque uma igreja não aceita o batismo da outra, sendo que Paulo diz que é um só batismo. Então não pode estar se referindo a batismo com água feito por homens, que usam isso até para prender em torno de si, seus discípulos, né? E eu acho que aí vem todo o engano, né? Porque a partir do momento que a pessoa recebe uma graça, através de uma ação humana, de um rito humano, feito por um homem, né? Que é isso que acontece nas igrejas, os pastores batizam as ovelhas, aqueles que estão vindo para aquela igreja, aquela denominação, e ministram a Santa Comunhão e dizem, você precisa vir à igreja, vir aos cultos para participar da comunhão, né? Porque senão você está fora da graça. Tudo isso são criações humanas para prender os homens em torno de si. E essa é uma razão que a igreja não é uma no mundo. Porque se nós reconhecêssemos que só há um sumo sacerdote, um único verdadeiro pastor, e que nós entramos para o corpo de Cristo quando morremos com Cristo na cruz, fomos batizados na sua morte, e que recebemos o batismo do Espírito Santo, né? Então, se houvesse esse só batismo, esse só pastor, como Jesus disse, haverá um só rebanho, um só pastor, a igreja seria a única do mundo. Mas o que aconteceu? A astúcia dos homens em prender as pessoas em torno de si foram introduzindo, né?
Os judaizantes, primeiramente judeus que queriam manter certos detalhes da lei de Moisés, mas depois essa visão, né, do Velho Testamento que foi introduzida no Novo. Vamos terminar então a nossa leitura aqui da carta aos Hebreus, para nós não delongarmos muito. Então é essa queda que Paulo, deixa eu terminar aqui, né? Porque nós, pelo Espírito da fé, Gálatas 5, de 5 a 9, de 4 a 9, né? Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos e esperamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Depois nós vamos ver sobre essa nova lei, que é a lei do amor, que é a lei de Cristo. Corrias bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Então ali, como nós vemos no capítulo 5, verso 1. Estai, pois, firmes na verso 4, perdão. 5, verso 4. Separados estais de Cristo, vós os que justificais pela lei, da graça tende caído. Então é essa queda da graça que o escritor de Hebreus está se referindo. Que isso, quando entra no meio do povo de Deus, isso tira totalmente a pessoa do caminho e ela se perde. Então, voltando aqui no capítulo 6 de Hebreus, né? Continuando aqui para terminar, verso 9. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para com o seu nome mostrastes enquanto servia aos santos e ainda servis. Então aqui ele está fazendo uma pequena referência à lei de Cristo, que é a lei do amor. Não a lei de Moisés, não aqueles ritos, não aquelas ordenanças, não aqueles mandamentos da velha aliança, mas a lei do amor. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vós não façais negligentes, mas sejais imitadores do que pela fé e paciência herdam as promessas. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo, certamente abençoando, te abençoarei, multiplicando, te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação é para eles o fim de toda contenda. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio, em reter a esperança proposta. Que esperança é essa? A esperança da salvação em Cristo, que Ele fez tudo. Tudo se cumpriu na cruz. Tudo foi feito, tudo foi consumado. Nós não precisamos tentar conseguir fazer algo para ser merecedor da vida eterna. Jesus já fez isso por nós. A qual temos como âncora da alma segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Que Deus nos abençoe.